Tiago, falamos sobre micro, sobre inversor, ponto de interligação, pá, pá, pá. E vai começar agora falando especificamente da placa e como é que a gente faz a conta. A gente tem tabela aqui, que fica bem tranquilo da gente trabalhar, mas no geral eu vou me atentar hoje à placa aqui, mais ou menos em média, a placa de 550 até a de 580, 575. E aí, agora entra um pouquinho de, nem sei se isso é matemática, se é física, sei lá o que é, mas se atentar um pouquinho à unidade de medida, que a gente vai precisar falar agora. Primeiro, o tamanho da placa. Placa hoje, a gente tem trabalhado, elas estão vindo em média 2,30 de comprimento e eu calculo aqui 1,18 de largura. Por que 1,18? Normalmente ela vem com 1,15, 1,16, mas entre placas, na hora que a gente coloca uma placa na outra, fica um vãozinho de 2 centímetros. Então, para calcular a área, eu sempre já coloco 1,18. Então, a área quadrada da placa, eu considero aqui 2,7. Para que isso é importante? Se um cara te liga, você não subiu com drone, você não fez visita técnica e tal, o cara chega para você e fala assim, Thiago, eu tenho uma garagem aqui que bate sol o dia inteiro. Minha garagem é 6 por 5. Porra, uma garagem 6 por 5, ela tem quantos metros quadrados? 30 metros quadrados. Aí o que eu faço? Cara, quantas placas cabem nesse telhado? Porra, Thiago, puta que pariu, tem gente com dificuldade de pegar isso aqui, meu Deus, tá fluindo. 30 dividido por 2,7. Vai dar mais ou menos 10 placas aí, 11 placas. E aí, se eu quiser ser mais cagão ainda, eu ainda faço um desenho. Eu faço o desenho do telhado do cara. Aqui 6 metros, aqui 5 metros. Se a minha placa tem 2,30 e aqui tem 5, eu posso organizar a minha placa tanto deitada. Nossa, dividi mal pra caramba isso aqui. Concorda? Porque 2,30 vezes 2 dá 4,60. Ainda sobra 40 centímetros aqui para manutenção para o cara andar ali. Ou eu posso organizar a minha placa aqui assim, ó. Uma aqui, duas vai dar 4,60. Para 6 metros, ainda vai sobrar 1,40 m. Eu ainda posso colocar uma plaquinha minha deitada aqui assim, ó. Concorda comigo? Que fica uma, duas, três. Ou seja, eu tenho um jeito de organizar. Se eu tenho 6 metros e eu vou seguir com ela assim, eu conseguiria colocar 6 dividido por 1,20, a grosso modo, vão dar 5 placas assim. Então, eu daria 1, 2, 3, 4, 5. E aqui embaixo a mesma coisa. 1, ou seja, dariam 10 placas com tranquilidade. Então, por isso que é importante a gente saber. Aí eu faço primeiro essa conta, pego a área quadrada do telhado do cara, divido pela placa, deu em média 10, e se eu quiser, você sabe quanto que é por conta, e você ainda consegue fazer esse layoutzinho para você saber, mas isso tem um programa, o SolarEdge, que a gente consegue organizar as plaquinhas, mandar para o cliente ali como que ficaria a organização das placas lá em cima. Então, dúvida aqui? Não. Dúvida aqui. O bom é saber, mas, Gleice, quanto que tem a placa? Aí, nós estamos falando aqui de tamanho. Cara, falamos aqui de tamanho físico da placa. Quanto que a placa tem? 2,30 por 1,18. Nós vamos entrar agora, quanto que essa placa gera, em média. Existe uma conta que é a gente tem que geralmente calcular a irradiação do local que você está. A irradiação de Campos é diferente da irradiação lá do Rio Grande do Sul. É diferente, por exemplo, da serra aqui do Espírito Santo. Radiação mesmo, quantidade de sol que bate ali, digamos assim. Aqui por Campos, como a gente, é a minha principal área de atuação, norte, noroeste fluminense, tudo plano e tal. Para ficar simples a conta, Thiago, para ficar simples, para não ter que fazer um monte de cálculo, aqui numa média geral, eu coloco que cada placa gera 65 kW. Aí se atentem a medida, a unidade de medida. O K na matemática significa 1000, beleza? E aí, quando eu vou ver a placa, aqui ela está em watts, ela não está em kilowatts, beleza? Isso é... E aí tem, às vezes a galera faz confusão disso daqui. Lembrando, isso daqui é a potência da placa. Potência da placa é a mesma coisa que a lâmpada.
A lâmpada de 9, lâmpada de 25, é a mesma coisa. Vai subindo ali, mais lux, mais claridade faz. A placa é a mesma coisa. Quanto maior a potência da placa, mais ela vai gerar. Isso é fato, beleza? Pensando que na placa de 550, aqui na nossa loja, para não fazer um catatal de conta, isso depois que o vendedor está mais safo e tal, ele consegue entender e a gente passa, mas para hoje, para ficar tranquilo, a gente usa que cada placa gera 65 watts de média. Isso, Thiago, eu sempre coloco um textinho. Dependendo das condições de inclinação e posição do telhado do cara. Se tá virado para o sul e bate sombra, essa média aqui não é real nunca. Eu coloco 65 kW, um telhado que está virado para o norte sem sombreamento. Beleza? Então é muito simples. 8 vezes 65, isso aqui vai me dar uma média de 520, se eu não me engano. Veio. 65. 520 quilowatts. Isso daqui é uma geração estimada que a gente vai vender para o cliente. Então, 8 placas na Connect de 550, 570, a gente promete para o cara que vai gerar, em média, 520 quilowatts para o cara. Beleza? Um telhado virado para o norte, com uma inclinação de 25 graus, sem sombreamento. Isso aqui a gente vai conseguir entregar. Lembrando, Thiago, que isso aqui é uma média. Se é uma média, eu tenho que ver o ano todo do cara. Então, o que a gente pega aqui direto? A empresa fala, não, vai gerar 580, vai gerar 600. Meu irmão, não vai gerar. De média, não entrega isso não. Principalmente que, sem ver o telhado do cara. A galera de telefone, o cara não pede nem um Google Earth do cara para ver assim, meu irmão, passa o endereço aí, nada. A galera fala, não, vai gerar 600. E aí a galera cai. Se você está vendendo isso em setembro, em outubro, vamos fazer um raciocínio. Eu estou vendendo em setembro. Vendi. 7 de setembro você vendeu. 7 de outubro. 7 de novembro, liga o cliente do cara. Liga o cliente do cara. Liga o sistema do cara. Meu irmão, esse cara vai pegar o verãozão, concorda comigo? Ele vai pegar dezembro, janeiro, fevereiro, não, campo chove. Que caralhada de sol que tá fazendo aí direto. Geração do cara, 600, 650, 700. Cara, sorriso de orelha a orelha. Entregou. Mas nos meses de junho e julho, agosto, essa geração vai vir lá embaixo. E aí começam os problemas. Rapaz, minha conta tá vindo lá. Ó, não tá gerando o que vocês me prometeram. Cara, eu não quero esse tipo de cliente que não quer essa venda. Beleza? Então, assim, a gente não vende pico. A gente vende média. Beleza? Então, aqui, Thiago, aí entram duas coisas. Nós falamos de média. Beleza? Quilowatts. Existe uma outra unidade de medida, ou uma outra conta que a gente tem que fazer, é a relação da placa com o inversor. Beleza? Pensando nisso agora, aí nós não vamos multiplicar pelo 65, que é geração. Nós vamos multiplicar pela potência da placa. Se a placa é de 550, 8 vezes 550 watts vai me dar 8 vezes 550. 4.000. Deixa eu colocar. 4.400. 4.400 o quê? Quilowatts ou watts? Watts. Beleza? 4.400 watts. Porque eu multipliquei 8 por 550 watts, unidade de medida. Você concorda que isso aqui é a mesma coisa que 4,4 kW? Eu só cortei aqui, andei 3, que é 1.000, beleza? Coloquei um ponto aqui, 4,4. E aí a gente entra uma unidadezinha de medida, que a gente fala que é isso aqui, ó. A gente bota o pezinho aqui. 4,4 kW pico. Beleza? O que é o pico? Pico é, na hora que a minha placa estiver gerando, no máximo são as 8 placas gerando, chegando em 550 watts de potência, ela vai atingir 4 kW pico. Qual o inversor que eu vou colocar para trabalhar, para transformar esse cara? Pô, vai ser um inversor de 3? Vai ser um inversor de 4?
Aí, aqui na empresa, nós vamos colocar um inversor de 4. E aí, aqui começa ficando um pouquinho mais grosso o caldo. Porque um inversor, Thiago, vou colocar um inversor aqui e vou colocar as placas aqui, ó, para você se ligar. Oito placas entrando no inversor. Esse inversor, a capacidade dele é de 4 kW. Ou seja, a saída dele aqui CC, corrente contínua. Aqui, CA, corrente alternada. Concorda comigo? A placa está entrando aqui, corrente contínua. Transformou aqui dentro, vai sair o que aqui? Corrente alternada. Beleza. Nós já vimos que 8 placas de 550 me entregam 1 kW pico de 4,4 kW pico. Beleza? Só que o meu inversor ele tem uma capacidade de 4. Que porra é essa? Como que eu coloco mais na entrada do meu inversor do que ele suporta transformar? Concorda comigo? Porra, Gleice, você não tá forçando. Isso a galera sempre fala, rapaz, você não tá forçando o equipamento, não? Você não tá tendo uma perda? São conceitos que a galera fica na cabeça. Pô, cara, se o inversor é de 4, você tá colocando mais placa do que esse inversor consegue trabalhar. Em energia solar não é bem assim que funciona. Aí vai entrar, e aí tem um datasheet do equipamento, manual do equipamento, ali ele vai te falar assim, meu irmão, qual que é o overload, oversize permitido para esse inversor? Basicamente vamos transformar para o português. Qual é, ou quanto que é permitido na entrada do meu inversor eu colocar a mais para ele poder trabalhar e empurrar os 4 kW que ele tem. Então, só para a gente, agora eu vou fazer um gráfico, para a gente entender por que a gente faz isso em energia solar, diferente de um motor, por exemplo. Pô, se um motor ele trabalha, o limite dele é tanto, geralmente em mecânica e tal, a gente não faz isso, né? De botar o motor para trabalhar na potência pico dele. Em energia solar a gente faz. Por quê? Porque aí entra esse gráfico aqui, basicamente.